Eu sou a Andréia Oliveira, como eu comentei com vocês, tá? Sou diretora de Estratégia e Mobilização de Base na Advocare Saúde e Políticas Públicas, e essa é uma consultoria que ela foi gestada para integrar estratégias de relações institucionais governamentais, que é basicamente o ambiente do qual eu venho, tá? A táticas de mobilização de base, ou seja, o grassroots lobbying, tá? E o nosso objetivo é unir a sociedade civil e o setor privado para promover mudanças estruturais no sistema de saúde brasileira com foco em acesso, equidade e eficiência, tá? Então é para isso que a gente surgiu e esse workshop, de certa forma, é o lançamento dessa nova iniciativa. Eu já trabalho com relações institucionais governamentais há quase 18 anos, mas esse foco em saúde, ele é bastante novo, né? Eu tenho trabalhado com essa questão especificamente com saúde pública há mais ou menos 3 anos e já tenho aí conseguido angariar alguns cases de sucesso bem interessantes. Um deles, inclusive, eu vou compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês gostem, tá? Bom, então, falando um pouquinho sobre essa minha experiência com Advocacy em Saúde, eu atuei como secretária executiva e coordenadora de Advocacy da Coalizão Universo Coletivo AME entre 2023 e 2025. Também atuei como assessora de Advocacy da FENAPAR, que é a Federação Nacional das Associações de Pacientes de Doentes Renais Crônicos e Transplantados do Brasil entre 2024 e 2025. É esse case que eu vou apresentar para vocês, que ele foi bastante exitoso. E também tenho capacitado aí ativistas para atuar com advocacy em saúde. Capacitei 50 enfermeiras obstétricas no bojo do projeto Enlace, 28 líderes regionais do IMF, que é o International Myeloma Foundation Latin American, e recentemente tive a grande oportunidade, a grande honra de capacitar mais de 60 ativistas da rede FEMAMA, tá? Então, foi uma experiência muito interessante, que inclusive terminou na semana passada com excelentes planos de ação de advocacy para serem executados agora no Outubro Rosa de 2025. Bom, eu sou coordenadora do MBA em Relações Governamentais e da Formação Executiva Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Sou coautora do livro Lobby e Políticas Públicas e também do Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy, Como Influenciar Políticas Públicas, que acaba de ganhar uma segunda, uma segunda edição, vai ser lançado agora no Congresso de Advocacy do Advocacy Hub, dia 1º de julho, na FGV em São Paulo. Vocês estão todos convidados, tá? Bom, o que vamos fazer aqui hoje? A ideia é discutir com vocês o que que é o advocacy em saúde, que na verdade não é bem esse o termo que chega no Brasil, né? O termo que chega aqui é advocacia em saúde, ali antes, inclusive, da década de 90, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Qual a diferença entre a advocacia tradicional e a advocacia em saúde, né? E o quanto esse termo, na verdade, advocacia em saúde, não reflete o trabalho que os ativistas em saúde realizam, tá? Bom, e vou fazer uma tentativa aqui, depois vocês me dizem se eu fui feliz ou não, de conectar esses marcos históricos da luta pela saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo, aos desafios atuais que a gente enfrenta e também mostrando para vocês um pouquinho das tendências que estão mudando o futuro da saúde hoje, tá? Bom, mas eu não pretendo mesmo ser muito profunda, tá? O nosso tempo não nos permite isso. E também a proposta não é essa, tá? A proposta não é nos aprofundarmos. Por isso mesmo que eu vou fazer uma pesquisa ao final aqui da nossa iniciativa, justamente para identificar o que vocês gostariam de saber mais para a gente trabalhar num futuro próximo, tá? Bom, vou começar por onde a gente sempre deve começar, né? Que é o passado. Então vamos lá. Como que essa luta pelos direitos, pelo direito à saúde, ela se configura, né? Então a gente tem dois panoramas aqui, panoramas distintos, mas que se interconectam, né? Que é um contexto internacional e o nosso o contexto nacional, tá? Então, com relação ao reconhecimento da saúde como um direito, eu gostaria de chamar atenção para 4 momentos em específico que foram extremamente importantes, tá? O primeiro deles
a Constituição da Organização Mundial da Saúde, em 1946, que marca o reconhecimento da saúde como um direito humano universal, fundamental para a dignidade do ser humano e também vai traçar as linhas gerais para sua proteção, tá? Em seguida, 20 anos depois, a gente tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, da ONU, que vai consolidar a ideia da saúde como um direito fundamental a ser protegido pelos estados, definindo algumas funções, algumas ações fundamentais que devem ser adotadas pelos estados para a proteção do direito humano fundamental à saúde, tá? Depois, em 1978, nós vamos ter a quinta Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde, que ela também ela coincide com a quinta Conferência Nacional da Saúde no Brasil, né? E essa Carta de Alma Ata, ela está fazendo 40 anos, ela faz 40 anos dentro de 3 anos e já está havendo toda uma discussão para a sua atualização. Essa conferência, essa quinta conferência internacional, ela é bastante importante também, porque ela vai definir a saúde como um direito humano fundamental e estabelece a atenção primária à saúde como uma estratégia para alcançá-la, tá? E é impressionante como essa discussão ela ainda é contemporânea, né? Essa discussão sobre atenção primária à saúde. É incrível e, inclusive, bastante preocupante como existe uma dificuldade, né, um desafio para o governo federal de fazer a integração entre a atenção primária e a atenção especializada e hospitalar, né? Esse é um dos nós que a gente tem no sistema público de saúde. E, por último, a Carta de Ottawa, que é o documento da primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde em 1986, tá? Bom, com essa carta aqui, a gente tem a definição da saúde como algo que deve ser visto como um recurso para a vida cotidiana e não como objetivo de viver. E nesse sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas, né? E a Carta de Ottawa é interessante também porque ela traz uma discussão sobre a promoção da saúde, né? Então, quando a gente vai estudar advocacia em saúde, ou advocacy em saúde, a gente se depara também com o conceito de advocacia em promoção da saúde. E esse termo, ele tem uma relação profunda com a Carta de Ottawa, que muda a forma como a saúde deve ser entendida, tá? Mas eu já passo por esse ponto daqui a pouquinho, que a gente ainda vai falar sobre isso. Bom, no contexto nacional, o que que a gente tem? A reforma sanitária brasileira, né, que é um movimento social que teve início lá na década de 1970, ainda sob a égide da ditadura militar, e que se consolida na oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Esse momento ele é muito importante porque as propostas da reforma sanitária, elas vão resultar na universalidade do direito à saúde, que vai ser oficializado pela Constituição Federal de 1988 e com a criação do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, que é um grande feito, assim, acho que da institucionalidade brasileira, né? Quando as pessoas reclamam do SUS, eu fico realmente um tanto quanto indignada, porque é um país de dimensões continentais como o nosso, que eh, consegue oferecer o direito à saúde, acho que é um feito extraordinário, né? Com todos os problemas que o SUS possui, que a gente sabe quais são, né? Ainda é um sistema impressionante. E do ponto de vista de processo, né, ele já é algo a ser estudado e muito estudado pela ciência, porque ele funciona, né? Ele pode não funcionar da forma como a gente gostaria, mas ele funciona. E isso já é impressionante, né? Ainda mais partindo do pressuposto que a gente tem um sistema tripartite, que já não é fácil de fazer por conta da articulação política que é necessário entre prefeituras, estados e governo federal, né? E aí o advocacy em saúde, ele vai ficando algo muito, muito, muito complexo, né, gente? Porque é muito, vamos falar o português correto, é muito complicado entender o sistema de saúde brasileiro. A verdade é essa, né? O SUS já é algo muito complexo. O próprio, a gente pode até, se vocês quiserem, eu não coloquei isso aqui na minha pesquisa, mas eu posso editar e colocar
conhecer um pouco mais a fundo como se deu a construção do SUS, porque realmente é um momento da história do Brasil belíssimo e que precisa ser rememorado, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista da participação social, tá? E essa oitava Conferência Nacional da Saúde de 1986, ela traz a consolidação desse momento, tá? Então é exatamente sobre isso que eu queria falar agora, né? Essa oitava conferência, ela conta com uma ampla participação popular, né? Com mais de 4.000 participantes, consolidando a saúde como um direito universal. Conta também com uma participação social em todas as dimensões, tanto na formulação, quanto no planejamento, quanto na gestão e na avaliação, né? Então, essas conferências nacionais de saúde, elas existiam durante a ditadura militar, mas elas não eram espaços democráticos de escuta ativa, né? Então, elas existiam, mas pro forma, né? Como as eleições, de certa forma, foram durante todo esse momento histórico aí que a gente chama de ditadura militar, tá? E por último, ela incidiu diretamente na Constituição Federal de 1988 e nas leis orgânicas do SUS, que são a Lei 8.080/90 e a 8.142/90, tá? Bom, e ainda falando do contexto nacional, né, e com mais atenção aqui à Constituição de 1988, de que forma especificamente essa Constituição ela consolida, né, a saúde como um direito de todos, dever do Estado, né? No artigo 6º, no seu caput, e no artigo 196, né? Então aqui se coloca justamente esse direito de todos e o dever do Estado a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E é aí que entra o nosso Advocacy em Saúde estrito sensu, né? A Advocacia em Saúde do pós-1988, porque a gente universaliza o direito à saúde, mas o Estado brasileiro ainda não tinha as condições infraestruturais, né? E nem de gestão para garantir a saúde como um direito para todos os cidadãos. Isso acontece também com a educação, né? Que até então, até esse momento, não era universalizado. Bom, e aí é que os cidadãos vão efetivamente se organizar para garantir que esses direitos eles efetivamente se materializassem, né? Então esse é um momento muito bonito da história brasileira, justamente porque a gente vê um grande ideário participativo, mas o ideário que se transforma em ações, né? E ainda hoje a gente vê o reflexo dessas ações no nosso dia a dia. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, a PNPS, né? Que através desse documento é que se reconhece, se faz um reconhecimento expresso da saúde como direito, né? E isso tem que vir acompanhado de uma compreensão de que a sua garantia somente será possível se houver ações e serviços voltados à promoção da saúde, né? Então, quer dizer, de nada adianta a gente garantir os direitos se a gente não consegue materializar esse direito, ou seja, se a gente não entrega essa política pública aos cidadãos, né? E é aí que o advocacy em saúde ele fica tão relevante, tá? Para a materialização desses direitos. E a área da saúde sempre foi muito politizada, né? Inclusive por conta é, das suas associações profissionais, né? Médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que fazem parte desse sistema incrível sempre foram muito organizados. Então, a área da saúde sempre foi muito politizada, né? E, inclusive, esse videozinho, depois vocês vão receber esse material, tá? Quem quiser receber esse material vai recebê-lo. A Patrícia vai comentar com vocês daqui a pouquinho como é que vocês vão fazer para receber, porque ela que entende dessas coisas. Eu sou uma pessoa limitada. Eu fico no meu quadrado. Eu faço só algumas coisas, outras eu não consigo. E a Patrícia faz muito melhor do que eu, tá? E eu trouxe alguns linkzinhos também de vídeos do YouTube, caso vocês queiram ver alguns vídeos que eu achei que são interessantes para ilustrar esses momentos históricos, tá? Nada muito acadêmico, nada muito elaborado, tá? Justamente aqui no espírito do nosso bate-papo. Bom, e a Política Nacional de Promoção da Saúde, a PNPS, ela é materializada por meio da portaria número 687 de 2006 e vai ser redefinida em 2014
pela portaria número 2.446. Então, vocês podem imaginar, né? De 1988 até 2006, são 8 anos, não? Mais, né? 8 anos. São 8 anos em que a luta pela garantia desses direitos foi muito intensa, né? A PNPS, ela nada mais é do que a materialização de toda essa luta, tá? E falando um pouquinho mais sobre essa política, ela vai colocar como ponto de partida a busca pela equidade em saúde, vai reforçar a necessidade e a importância das ações intersetoriais, o fortalecimento da participação social, o esforço para mudanças organizacionais e também vai apontar para a base das ações em promoção da saúde, a atenção às necessidades e seus determinantes, e aí que essa ampliação, né, que eu havia comentado com vocês, que a Carta de Ottawa, ela traz de forma tão interessante. Então, eu não estou falando mais só de direito à saúde, mas eu estou falando de promoção à saúde. Então, é muito mais abrangente, é muito mais complexo. Aí eu estou falando de fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, né? Essa política, ela vai ratificar o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde, dos serviços e na gestão do SUS. E a partir de então, foi inserida na agenda estratégica dos gestores do SUS e nos planos nacionais de saúde subsequentes, ampliando as possibilidades das políticas públicas existentes, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de saúde mental, né? Que se tornou algo tão necessário e tão premente no pós-pandemia, né? Acho que ninguém pode negar esse fato, tá? Então, é uma amplitude maior, se ampliou ainda mais essa noção da saúde como um direito, tá? E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês agora sobre esse contexto de surgimento, né? Da advocacia em saúde no pós-1988. Então, a saúde, na Constituição de 1988, ela se inclui no capítulo da Seguridade Social, trazendo como alguns de seus objetivos a universalidade de cobertura e atendimento e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade. Só essas duas últimas frases aqui, né, elas trazem uma mudança profunda na forma de fazer política no Brasil, né? E a gente está falando de democracia, a gente está falando de descentralização, num país em que tinha acabado de sair de uma ditadura militar e do qual o Estado era extremamente verticalizado, né? Então, o processo de tomada de decisão, ele era piramidal, tá? Então, obviamente que houve aí uma necessidade de fazer um freio de arrumação, e esse freio de arrumação, ele demorou algum tempo, dadas as dimensões do nosso país e o tamanho dos desafios que se estava enfrentando, né, pessoal? Todo um sistema teve que ser alterado, né? Se alterou um sistema que era fragmentado, que era corporativista, para criar algo unificado. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o tamanho do feito que foi realizado pela construção do SUS, né? E relembrar também que tudo isso advém do movimento dos sanitaristas, tá? Lá que tem início na década de 70. Bom, então vai caber ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, tá? E aí a gente tem também um outro ponto sensível, né, quando se trata de saúde, que é o uso de muitas vezes indiscriminado das OS para fazer a gestão, né, e a implementação dessa política pública nos territórios. Bom, a advocacia em saúde, então, ela surge da necessidade de fortalecer a população hipossuficiente por omissões institucionais no processo de reivindicação do direito à saúde, tá? Então, foi uma necessidade. Bom, e a gente tem aqui também o que eu acho que é muito interessante quando falamos em advocacia da saúde, um papel muito importante da academia, das universidades, sobretudo do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, o CPTISA, e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário, o NAPDISA, da Faculdade de Saúde Pública da USP, tá? Essa universidade, especificamente, ela estabeleceu linhas de pesquisa em advocacia em saúde para compreender os modos de efetivação do direito à saúde
Então, foram produzidas aí dissertações de mestrado, teses de doutorado, sobre esse momento que é extremamente rico, né? Na própria construção da democracia brasileira. Porque quando a gente está falando da consolidação do direito à saúde, a gente está falando também da consolidação da democracia, né? Bom, dessa experiência, então, nasceu a necessidade de se afastar da ideia da advocacia em saúde, da advocacia dos bacharéis, ou da advocacia tradicional, né? Como eu costumo chamar, que está relacionada ao direito à saúde e ao direito médico, tá? Criando-se um conceito de advocacia em saúde e adequando à realidade brasileira. O único problema que eu vejo aqui é a forma como esse conceito ele foi trazido para o Brasil, foi feita uma tradução literal, né? Em inglês, a gente vai chamar advocacia em saúde de health advocacy. E o advocacy é diferente da advocacia dos bacharéis e da advocacia tradicional, tá? Então, isso causou muita confusão, na verdade, né? Quando a gente traduz o advocacy para advocacia, confusões muito grandiosas se estabelecem, né? E aí é bom entender que advocacy é um termo que não tem tradução para o português, tá? E é um termo em disputa no Brasil. A verdade é essa, tá? Por conta do estigma de marginalidade que o lobby possui. Então, quando a gente fala de advocacy no Brasil, a discussão ela nunca é simples, tá? Porque ela tá sempre envolta por esse estigma de marginalidade do lobby, tá? Bom, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque não dá tempo. E esse aqui, mais ou menos, é o mais ou menos, tá? Eu sei que é mais complexo do que isso, mas é meramente didático, tá? Essa figura aqui. Mais ou menos esse aqui é o ecossistema do advocacy em saúde no Brasil, né? Então, de que atores a gente está falando? Estamos falando aqui dos próprios ativistas, né? Então, dos ativistas de advocacia em saúde, dos ativistas de advocacia em promoção da saúde, dos ativistas em advocacia em saúde, dos ativistas em advocacia sanitária, né? Dos bacharéis em direito médico, em direito sanitário, dos pesquisadores, de organismos internacionais, dos conselhos de saúde, sejam eles municipais, estaduais ou federais, das milhares de associações de pacientes que nós temos no Brasil, né, com as suas federações, inclusive, associações e conselhos profissionais, associações médicas, que também são muito importantes, tá? Porque muitas vezes as associações médicas ou as sociedades médicas, elas têm uma voz, a voz da sociedade médica, ela tem uma amplificação maior junto aos tomadores de decisão, né? É maior do que a voz do paciente, o que eu basicamente acho muito complicado, né? Porque afinal de contas, o paciente ele tem direito a definir, inclusive, como vai ser seu tratamento, né? Mas não é bem isso que a gente vê no nosso dia a dia. Profissionais de saúde, de todos os tipos, tá? Prestadores de serviço em saúde, as startups em saúde também, que cada dia aumenta mais, né? Aumentam mais, e a indústria farmacêutica. Então, esse é o número de atores com os quais a gente precisa trabalhar quando está falando em advocacy em saúde. Então, eu me lembro que há uns 2 anos atrás, uma colega minha me ligou e falou assim: Poxa, Andréia, estão me pedindo aqui um mapeamento de stakeholders para uma ação específica em saúde. Eu falei: Meu santo Deus, é stakeholder que não acaba mais, minha filha. Segura que lá vem história. É porque é muito ator, né? São sempre muitas partes interessadas quando a gente está falando em saúde, né? Então, esse é mais ou menos um resumo de dessa multiplicidade de atores com os quais a gente trabalha quando está falando em advocacia em saúde, tá? Bom, e aí eu trouxe para vocês um conceito que, primeiro, por que eu trouxe esse? Ele é clássico. É lá de 1996, tá? De um artigo que eu gosto muito, tá aqui a referência bibliográfica para vocês. Ele se chama Advocacia em Saúde no Brasil Contemporâneo e foi publicado na Revista de Saúde Pública de 1996. E aqui se define a advocacia em saúde como um processo que utiliza
o conjunto de estratégias políticas visando a promover direitos não respeitados, através de meios legais e éticos, a favor de grupos sociais desfavorecidos ou oprimidos, a partir do desenvolvimento de ações que procuram influenciar autoridades e particulares, sensibilizando-os para carências e necessidades sanitárias. Bom, já dá para perceber de cara que não guarda relação com a advocacia dos bacharéis, que é algo completamente diferente, tá? Então, esse é um conceito que eu acho interessante, mas ele é um conceito de advocacia em saúde. Depois, num futuro próximo, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma discussão sobre a diferença entre advocacia em saúde e advocacia em promoção da saúde, tá? Tem alguns princípios que são diferentes e, como sempre, né? Em nível acadêmico, a gente nunca tem consenso, né? Só eu sempre lembro do conceito de políticas públicas, que tem mais de 100 conceitos de políticas públicas. Então, não vamos encontrar um consenso para isso. Só um segundinho, por favor. Este é o problema de trabalhar em casa. Nossos filhos chegam e fazem barulho, né? Mas é um problema de alinhamento interno, né? Eu não avisei que eu estava num encontro aqui tão importante, ele não tinha como saber. Bom, então esse aqui é o conceito que eu escolhi trazer para vocês porque eu gosto desse conceito, tá? Isso não significa que ele seja melhor ou seja pior. Esse é o que eu escolhi e, como ele, existem diversos, ok? Bom, quando a gente fala de participação social na saúde, então, o que que é importante a gente entender, tá? Então, nós estamos trabalhando com esse termo de advocacia em saúde. O que que é advogar, tá? Advogar é um termo tradicionalmente usado para designar a atividade profissional do bacharel em direito regularmente licenciado, né? Ou seja, aquela pessoa que fez o bacharelado em direito e conseguiu a sua licença via Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Muito bem. Nesse contexto, passa também a conformar uma nova expressão, a advocacia em saúde, significando a reivindicação pelo direito à saúde. Mas quando a gente está falando da reivindicação pelo direito à saúde, nós estamos falando sempre sobre algo que está no nível do coletivo, tá? Então, essa é a principal diferença entre a advocacia tradicional e a advocacia em saúde, tá? A advocacia tradicional, normalmente, ela é feita para um indivíduo específico e com um mandato personalístico, tá? Não é o caso da advocacia em saúde. Mas o termo advocacia tem sua origem no termo inglês advocacy. Então, por isso que quando esse termo chega no Brasil, no final da década de 80, ele vai ser traduzido por advocacia em saúde, tá? E aí a gente vai tendo dificuldades para distinguir um tipo de fenômeno do outro tipo de fenômeno, porque eles são muito diferentes, tá? O advocacy, como os próprios americanos definem, tá? Ele nasce das experiências que historicamente desenvolveram comportamentos de reivindicações de direitos de modo característico e próprio. Ele nasce no bojo da década de 1960 do século passado, tá? Tem o significado de ações individuais e de grupos organizados. Então, a gente também pode ter ativistas, tem um nome tão bonito para isso, minha memória tá péssima. Mas, como é que chama? Ativistas autorais, eu acho lindo esse termo, são os ativistas autorais, né? Então, o advocacy, ele não precisa ser feito sempre por um grupo organizado, mas também pode ser realizado por ativistas autorais, tá? Então, que procuram influir sobre as autoridades e os particulares para que fiquem mais sensíveis às carências e necessidades diversas que emergem na sociedade, tá? Então, a gente não está falando aqui de direitos que são defendidos de forma individual perante o Poder Judiciário, tá? Até porque o advocacy em saúde nem sempre tem o Judiciário como parte, tá? Todos os casos nos quais eu trabalhei nos últimos anos, inclusive, todos eles eu trabalhei muito mais com o poder executivo do que com o poder legislativo, porque as minhas ações, os meus objetivos de advocacy estavam relacionados à implementação ou aprimoramento das políticas públicas que já estavam em desenvolvimento, né? Então, isso vai no âmbito do poder executivo e poder executivo federal, tá? Bom, aí eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, para deixar ainda mais clara essa distinção entre a advocacia tradicional e a advocacia em saúde, tá?
Então, na advocacia tradicional, a gente tem um atendimento individualizado, enquanto na advocacia em saúde, esse atendimento é de casos de interesse coletivo, como eu já havia conversado com vocês anteriormente, tá? Bom, na advocacia tradicional, eu tenho uma relação hierarquizada entre advogados e clientes, né? Não podemos esquecer daqueles adesivos que havia nos carros há uns 20 anos atrás, né? Não se faz justiça sem advogado. É uma pena, né? Pois é. Então, existe essa relação hierarquizada entre advogados e clientes, mas na advocacia em saúde, esse advogado, que eu gosto de chamar de ativista, tá? Esse ativista em saúde é um dentre os participantes de uma luta ou postulação jurídica que beneficiará toda a comunidade, tá? Então, eu posso ter aí diversos ativistas em saúde trabalhando numa única causa, às vezes advindos de grupos muito diferentes, tá? Desse Nesse case que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, inclusive da FENAPAR, a gente conseguiu fazer uma articulação entre associações de pacientes de diabéticos e de doentes renais crônicos, né? Porque a diabetes é um dos marcadores para doença renal crônica, né? Então, se a gente está falando de prevenção, a gente precisa conversar também com os representantes, né, das outras áreas terapêuticas para nos ajudar no nosso objetivo, né? Esse é um dos grandes diferenciais do advocacy quando ele é feito de forma organizada e planejada, né? A gente constrói um mapeamento de stakeholders, então a gente sabe com quem a gente tem que falar, a gente sabe como que a gente tem que falar, porque a gente vai construir uma mensagem, né? Nós vamos definir os meios, nós vamos definir os mensageiros, tá? Bom, e por último aqui, na advocacia tradicional, o direito é o principal mecanismo utilizado, enquanto na advocacia em saúde, ele é um dos muitos instrumentos de ação transformadora, tá? Bom, e a advocacia em saúde, ela pode acontecer em quatro situações distintas. A primeira delas, quando o direito já houver sido reconhecido, mas as garantias para o direito reconhecido não foram criadas ainda. A segunda situação, quando ocorre uma reivindicação pelo reconhecimento de determinado direito, né? Ou seja, pela sua positivação no ordenamento jurídico. Na terceira situação, quando existem tanto o direito como as garantias, mas falta, por alguma razão, a sua efetividade, tá? Então, eu já tenho tudo que é necessário, mas ele não está sendo entregue. Esse direito não está sendo entregue para o cidadão. E, por último, a gente ainda pode ter alguma dificuldade política relacionada à necessidade de derrogar ou alterar uma lei vigente, tá? Então, quando eu tenho uma política pública, por exemplo, que notadamente não está performando bem, muitas vezes, para aprimorar essa política pública, eu preciso alterar alguma lei que a criou, tá? E aí a gente tem que envolver o poder legislativo e depois o poder legislativo, o poder executivo, né? Eu acho super interessante, porque às vezes alguns alunos falam assim: ah, a gente vai, o povo vem comemorar comigo, se conseguimos aprovar o projeto de lei, virou lei. Eu falei: que legal. Agora tem o segundo round, né? Esse foi só o primeiro round. Tem o primeiro round é na Câmara, o segundo round é no Senado, o terceiro round é na sanção presidencial e o quarto round, que eu acho mais difícil, é a implementação da política pública no Poder Executivo. Principalmente quando essa política pública ela tem que descer, né? Para os estados e para os municípios. Aí é mais complicado ainda. E aí vão anos e anos de muito trabalho, de muito esforço e muito acompanhamento, né? Então, eu tenho até aqui em casa, eu trouxe do Curiacemei, um congresso que eu fui em 2023, um pinguinzinho, que ele tá grudado aqui, não consigo mostrar para vocês. Mas na barriguinha dele tá escrito assim, resilient. E essa é a característica principal de um advocate em saúde. Sem resiliência, a gente não consegue gerar nenhum tipo de mudança social, tá? A mudança social, infelizmente, ela é lenta e ela exige que a gente faça tudo de uma vez e durante muito tempo, tá? Muito bem. Pressupostos da advocacia em saúde, tá? Bom, então, o primeiro pressuposto: as pessoas têm ou devem ter certos direitos básicos que são reforçados por normas legais e procedimentos administrativos ou judiciários. A advocacia em saúde está dirigida às falhas institucionais que produzem ou agravam problemas individuais, mas que são danos à coletividade.
tá? Então, essa é uma questão que eu quero deixar bem claro. Quando a gente está falando de advocacia em saúde, a gente está falando da coletividade, tá? Bom, a advocacia em saúde é inerentemente política, por assumir que há inadequação na distribuição de autoridade, recursos e acesso à informação, e a gente tem, com relação a essa questão do acesso à informação, problemas seríssimos hoje em dia com relação à transparência e accountability na gestão das políticas públicas de saúde. Outro pressuposto que é legal, que a advocacia em saúde é mais efetiva quando ela é dirigida a um tema específico, né? E aí, mais uma vez, quem já foi meu aluno aqui, porque tem tanta gente aqui, tem 77 pessoas, eu não consigo eu não consigo ver todo mundo, mas quem já foi meu aluno aqui sabe que eu sempre falo a mesma coisa, que a advocacia é mira laser, né? Ou seja, é uma coisa de cada vez. A gente faz uma coisa de cada vez. É um objetivo de advocacy de cada vez, um plano de ação de advocacy por objetivo de advocacy, né? E é claro que ao trabalhar a ação, mais elementos vão se unindo a ela, mas no planejamento é uma coisa de cada vez, tá? E a advocacia em saúde, ela é diferente da prestação direta de serviços, tá? Muito bem. Essa foi a parte, então, que eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre o conceito de advocacia em saúde, tá? Não foi completamente rigoroso, tá? Porque a gente não tem tempo, infelizmente. Hoje é só um petisco, tá? Tem muito mais coisa para vir por aí. E falei um pouquinho também do passado, tá? E agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o presente e hoje, né? O que que tá acontecendo no campo da saúde no Brasil? Bom, nós temos alguns temas que são temas muito caros, né? A todas as pessoas que atuam no campo da saúde, como, por exemplo, a democratização, tá? A gente tem alguns avanços, mas ainda tem limites e desafios. Então, como avanços, eu gostaria de ressaltar os espaços deliberativos de tomada de decisão, né? Como os conselhos e as conferências. No entanto, a gente sabe que nem sempre os conselhos e as conferências têm a efetividade que a gente deseja, né? Então, muitas vezes, essas arenas de deliberação, elas são envoltas em burocracia, em vetos e até em cooptação, tá? A legislação, então a gente tem uma legislação robusta, já, né? A própria Constituição Federal de 1988, as leis 8.080, 8.142, e para cada área terapêutica, né? E para cada tema, a gente ainda tem um arcabouço gigantesco de legislação, né? Então, por isso que eu falei para vocês, não é só o mapeamento de stakeholders para a saúde que é difícil de fazer, o mapeamento legislativo também é muito complexo, né? Da quantidade de legislação que a gente tem para mobilizar no nosso dia a dia é muito grande, como a que está em tramitação e sendo iniciada todos os dias, tá? Bom, e aí a gente tem, infelizmente, né, com relação à legislação já implementada, uma implantação desigual e poucos resultados reais, tá? Então precisamos avançar bastante. Com relação à representatividade, temos, obviamente, uma diversidade de atores sociais, mas como desafio, uma elitização e muitas vezes pouco vínculo com a base, tá? Muitas organizações da sociedade civil, inclusive, que têm muitos problemas para engajar, né? Então, eu já trabalhei com algumas federações de associação de pacientes que a diretoria praticamente trabalha sozinha, porque ela tem muita dificuldade de engajar as associações de pacientes que fazem parte dessa federação, né? Porque está todo mundo muito preocupado com seus problemas na ponta. E isso, obviamente, que é muito compreensível, né? Mas do ponto de vista estratégico, é preciso que esse engajamento ele aconteça para que as mudanças estruturais elas venham, né? Porque se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo, tá? Que é trabalhando no varejo, nós nunca vamos conseguir efetivamente as mudanças estruturais que o sistema de saúde brasileiro precisa para ser mais inclusivo, né? E para ser mais efetivo, certo? Bom, e aí, com relação à atuação prática, a gente tem um controle social sobre o orçamento e as políticas, né? Os conselhos gestores de saúde dos municípios são um excelente exemplo, mas ainda uma fraca influência no planejamento municipal. Então, tem uns ruídos de comunicação que ainda não foram acertados, né?
E quando a gente fala de futuro da participação, apesar de termos um crescimento institucional e uma mobilização autônoma, a gente ainda tem um risco de institucionalização excessiva, né? Então, é algo que ainda precisa ser melhor compreendido, tá? Bom, e aí, de forma geral, o que que eu vejo hoje, né, no presente? É, qual é o grande desafio que nós temos, principalmente no que tange ao sistema de saúde público, né? Na verdade, ele não é muito diferente do desafio das políticas públicas em todos os campos. O desafio é aumentar a quantidade e melhorar a qualidade. Muito mais melhorar a qualidade do que aumentar a quantidade, tá? Porque com relação à saúde e educação, as políticas que eram necessárias, elas foram construídas, né? Mas a qualidade do serviço prestado é ainda um ponto sensível, tá? E essa qualidade só vai melhorar, né, se houver participação social e controle social, tá? Então, é por isso que é tão importante que os cidadãos e as associações de pacientes, elas façam um trabalho cada vez mais organizado e planejado com esse objetivo, né? De exercer a sua função precípua, que é o controle, que é o controle social, inclusive chamando a responsabilidade aqueles que foram eleitos, né? Porque muitas pessoas acreditam que a principal função do poder legislativo é criar leis, mas não é. A principal função do poder legislativo, seja ele em esfera municipal, estadual ou federal, é fazer a fiscalização do Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que entrega as políticas públicas na ponta, no território, né? Então, muitas vezes eu já vi isso acontecer, eu já presenciei, inclusive, declarações nesse nível, né? Em que deputados e senadores, mas o nosso papel a gente já fez, nós já conseguimos aprovar a lei. Agora é com vocês, né? Sociedade civil. Aí joga a bola para a sociedade civil, que muitas vezes está desorganizada, que não tem presença em Brasília e não tem conhecimento técnico para poder atuar nesse nível de processo decisório que é burocrático e muitas vezes caótico. A gente demora, às vezes, meses, nós somos profissionais, a gente demora meses para entender quem é que está tomando determinada decisão, né? Então, pelo amor de Deus, né? É bem complicado. Bom, e aí eu quero trazer para vocês alguns casos que me chamaram a atenção ao redor, é, nos últimos tempos, tá? Mas aí é minha escolha, tá bom? É porque eu gosto desses casos, não tem nenhuma justificativa diferente disso. Eu gosto muito desse caso da FEMAMA, né, que por meio de um advocacy estruturado conquistou a Lei 11.664 em 2008, né, que garante uma mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos, e também a Lei 12.732 de 2012, que garante o início do tratamento de câncer no SUS em até 60 dias. A gente teve um case bem interessante também da coalizão GoWall. Não sei se alguém participa, se alguém que está aqui participou da GoWall. Foi bastante interessante, até do ponto de vista acadêmico e de lições aprendidas, né? A construção dessa coalizão. Por quê, pessoal? Porque coalizão é algo muito bonito, teoricamente, mas o dia a dia da gestão de uma coalizão é penoso, é muito sensível, né? Porque a gente está lidando com muitas pessoas, pessoas que têm um objetivo que deveria ser comum, mas tem uma série de outros elementos que atrapalham um pouco o bom funcionamento dessa coalizão, tá? Mas no caso específico da GoAll, eles trabalharam para conquistar a Lei 13.685 de 2018, que estabelece que as doenças, agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias terão notificação e registro compulsórios nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Mas eles tiveram muitos problemas com relação à implementação dessa lei, tá? Então, voltando àquilo que eu falei antecipadamente, né? Não adianta a gente criar a lei. É... não, eu acabei de receber uma mensagem aqui que a gente só pode receber 99 participantes, viu, Patrícia? Tem que comprar mais, se quiser. Bom, a gente está com 80, ainda podemos receber mais 19, então tá tudo bem. Bom,
E o Instituto Cactus também fez um trabalho muito legal de incidência política para a saúde mental, contribuindo para a Lei 14.819, de 2024, que estabelece uma política nacional de atenção psicossocial nas comunidades escolares. Mas, mais uma vez, gente, política nacional é carta de intenções. É muito bonito, mas a gente precisa fazer um trabalho contínuo para que essa política nacional ela se desdobre em programas e em ações, tá? Isso é muito demorado, tá? Nem sempre as pessoas entendem, né, a complexidade que é fazer com que uma política pública chegue na ponta, né? Tem muitas e muitas e muitas etapas, tá? Bom, e eu trabalhei especificamente nesse caso aqui da coalizão Universo Coletivo AME, né? Eu e a Patrícia a gente fazia a gestão dessa coalizão. Eu atuei como secretária executiva e como estrategista de advocacy, e a gente não fazia só, a gente não construía só a estratégia, a gente também executava. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Foi realmente muito bom. Agradeço muito por ter podido participar desses momentos, né? Eu acho que uma das grandes vantagens, assim, né, de trabalhar com advocacy em saúde é que você vê a mudança que você gera na vida das pessoas, né? Então, agora no mês de março ou foi maio, Patrícia? Nem lembro mais. Foi em maio, né? As primeiras infusões do Isso. Zolgensma? Não, foi em O maio. acordo foi assinado e o Em PCDT março, publicado em março e as infusões aconteceram em maio. exatamente. E aí a gente vê que a AME, né, que é uma doença degenerativa, que tem urgência pediátrica, que quando ela é diagnosticada nos primeiros meses de vida e esse bebê ele recebe a terapia gênica, pode ser que a doença ela seja estacionada, né? E aí você simplesmente salva a vida de uma criança e de toda a sua família, né? Porque só quem tem uma criança com AMI1 sabe qual é o impacto que isso causa, né? Na criança e na família. E aí a gente trabalhou fortemente, não só na incorporação dessa terapia gênica, né? E essa incorporação ela aconteceu em dezembro de 2022. Depois demorou um ano para que o PCDT ele fosse atualizado. Ele foi atualizado em dezembro de 2023. Nós trabalhamos fortemente também para influenciar a partir da consulta pública da Conitec, porque existia alguns elementos muito, muito complexos e assim até injustos, porque era um PCDT que deveria só incorporar o Zolgensma e ele mudava alguns elementos para os outros medicamentos que já estavam contidos nesse PCDT, então foi bem, bem complexo e bem sensível. E depois o PCDT atualizado, cadê o acordo de compartilhamento de risco, né? Então, para a AME, a gente tem. Então, a AME é cheia de marcos, assim, né? A primeira consulta pública da Conitec foi para a AME. Essa terapia gênica, que é muito inovadora também para a AME, né? Para vocês terem uma ideia, o Zolgensma ele foi incorporado ao SUS por 5,8 milhões a dose. Hoje a gente tem medicamentos muito mais caros do que isso, mas na época ele ficou conhecido como o medicamento mais caro do mundo, né? E as vaquinhas eletrônicas ficaram muito famosas, né? Por isso que a AME ficou tão famosa, na verdade. Mas a gente teve aí uma demora muito grande do Ministério da Saúde para a elaboração desse documento e uma falta de transparência total, né? Então a gente fazia reuniões periódicas com a Sectix, e as informações não vinham, e as informações não vinham, e a gente sentia uma falta total de coordenação dentro do próprio Ministério, porque eram 8 áreas do Ministério escrevendo esse acordo, né? Informações desencontradas, foi uma coisa horrorosa. E em dezembro de 2024, a gente resolveu comemorar um ano de PCDT atualizado sem o acordo de compartilhamento de risco assinado, né? Foi 7 de dezembro. E aí, em março de 2025, o acordo foi assinado e em maio os 3 bebês já receberam essa infusão, né? Só que aí a gente tem um problema de fundo, né? Não temos diagnóstico precoce para AME. E o PCDT, ele define que só crianças até 6 meses podem receber o Zolgensma. Então, você dá o pirulito e toma, né? Típico. E a gente precisa também trabalhar para resolver essa questão. E o último case aqui que denota essa sociedade civil punjante, tá? Com relação ao advocacy em saúde, e a aprovação da Lei 15.120/25,
que garante a presença de representantes de pacientes com direito a voto nas comissões de avaliação da Conitec, tá? Como isso vai ser feito ainda, como é que vão ser escolhidas essas organizações, esses representantes, a gente ainda não sabe, tá? Mas esse é um grande avanço para garantir voz para o paciente. O paciente precisa ter a sua voz amplificada dentro desse processo decisório governamental. Porque se é um Estado de direito, se é democracia, o paciente precisa ter voz também, né? Não é só o médico que tem que ter voz, não é só o técnico que precisa ter voz. Muito bem. E aí eu quero mostrar para vocês, vou falar aqui rapidinho, sobre um case que eu trabalhei, eu e Patrícia e a LVBA Comunicação, tá? Nós trabalhamos de outubro de 2024 a abril de 2025, no case da FENAPAR. Bom, qual era o nosso cenário inicial, tá? Quando nós iniciamos esse projeto, só 3,8% dos pacientes renais crônicos em tratamento no SUS realizavam tratamento da diálise peritoneal domiciliar, conforme os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, divulgado em 2024. Quando a gente rodava o Google Trends sobre diálise peritoneal, não tinha absolutamente nenhuma busca sobre diálise peritoneal, as pessoas não têm a mínima ideia do que seja, tá? Bom, e quais eram os objetivos do projeto? Chamar a atenção das autoridades para a necessidade de criar condições para ampliar o acesso à diálise peritoneal. Por quê? Porque ela é uma alternativa tão boa quanto a hemodiálise, só que muitas vezes, muito, mas muito menos invasiva, né? E muito mais barata para o SUS. Então, é melhor para o paciente, é melhor para o SUS. Mas nem sempre é melhor para o médico, né? E para a clínica de hemodiálise. Então, a gente já tem aí, já conseguimos montar a nossa matriz de stakeholders bem bonitinha. E também a gente queria tornar a ADP conhecida pelo grande público para que essa alternativa de diálise passasse também a ser vista como opção de tratamento, tá? Bom, esses eram os nossos objetivos do projeto. Qual foi a estratégia definida? Dá um foco na visibilidade da diálise peritoneal como um tratamento eficaz e seguro para os pacientes renais crônicos, né? E aqui os principais stakeholders que a gente definiu: autoridades dos poderes executivo e legislativo, a FENAPAR e as suas associadas, que era efetivamente quem estava realizando a ação, pacientes em geral, familiares, nefrologistas, sociedades médicas e sociedade em geral. E aqui eu tive um contato com a SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia, que me impressionou muito porque eles fazem advocacy de verdade. Eu achei realmente médicos ativistas são raros e eles são bons, são da melhor qualidade. Bom, e o objetivo da nossa campanha era apresentar os benefícios da diálise peritoneal para os pacientes, com o objetivo de sensibilizar os tomadores de decisão na busca de uma ampliação da oferta, tá? Bom, o que nós realizamos, tá? Então, quais foram as realizações aqui com relação à advocacy? Primeiro, a gente elaborou um manifesto em parceria com a SBN, que foi lançado no Congresso Nacional de Nefrologia na Bahia em setembro do ano passado, tá? Fizemos a formação dos ativistas, tá? Então, além de capacitá-los para fazer advocacy, para construir e organizar um plano de ação em advocacy, a gente também fez uma sensibilização e a formação de lideranças para atuar junto aos parlamentares, para que eles entendessem a importância do engajamento, né, do engajamento deles nos projetos das mídias sociais, como é que se fala com o parlamentar, quando se fala com o parlamentar, qual é o parlamentar que deve ser acessado, né? Então, foi feita toda uma capacitação. A gente fez também uma participação em ações educativas no Dia Mundial da Diabetes. Participamos do 23º Congresso Brasileiro de Nefrologia, do quarto encontro das afiliadas da FENAPAR, então fez parte do nosso projeto de capacitação. Fizemos 2 lives no Instagram, uma para divulgar o lançamento do vídeo manifesto no dia 10 de dezembro, e a gente pegou como mote o Dia Nacional de Conscientização sobre Doenças Crônicas, tá? E aí, diversos encontros com autoridades nacionais e locais para levar as demandas da diálise peritoneal domiciliar, a realização de reuniões periódicas com a diretoria da FENAPAR para tratar sobre as estratégias futuras do advocacy. Transformamos esse abaixo-assinado, que era um texto, em um vídeo manifesto e depois em um abaixo-assinado. Entregamos esse abaixo-assinado com mais de 1.500 assinaturas
para a Carmen Santos, que é a coordenadora de atenção especializada do Ministério da Saúde, e ouvimos da boca da Carmen Santos, esse tipo de documento nos ajuda muito, porque às vezes a gente esquece que o próprio tomador de decisão, ele precisa convencer os seus chefes, né? São muitas demandas, são muitos problemas. Aquele problema que para nós é o único problema do mundo, para essa coordenação é um dos, né? Então, quanto mais a gente consegue pressionar e levar documentos e mostrar a força que a gente tem, o nosso engajamento e a nossa mobilização, a gente ajuda esse tomador de decisão a encaminhar a nossa demanda internamente, porque é um outro jogo interno, né? A gente está fazendo uma pressão de fora para dentro, mas tem que ser feita uma pressão de dentro para dentro, né? E nem sempre a gente leva isso em consideração. Fizemos outras lives no Instagram também que foram bem interessantes, mapeamento e interação com todos os stakeholders, inclusive influencers, tá? Participamos, e aí no Dia Mundial do Rim, que foi em março do ano passado, foi o creme de la creme dessa ação, tá? Nós fizemos várias ações. Então, participamos de uma sessão solene, aí a gente construiu junto com a FENAPAR, o discurso da presidente da FENAPAR, né? Garantimos assento da FENAPAR na sessão solene, porque, por incrível que pareça, apesar de ser o Dia Mundial do Rim, a FENAPAR não estava na agenda oficial da sessão solene, né? E é um ataque cardíaco por dia, né? Quem trabalha com advocacy sabe, a gente tem que ter não só resiliência, como também muita capacidade cardíaca, né? Para aguentar, porque é uma coisa atrás da outra. E também fizemos na parte da tarde toda uma parte de engajamento e mobilização com testagem de creatinina e glicemia ali no salão nobre da Câmara dos Deputados, né? E no outro dia, a coisa mais legal e a coisa que eu sei fazer muito bem e que eu gosto de fazer muito bem, que é a mobilização de base, né? Que é o Grassroots Lobbying. Então, vou passar um videozinho aqui para vocês verem um pouco das ações que a gente fez. Então, nós fomos para os gabinetes dos parlamentares, esses parlamentares eles foram devidamente identificados de acordo com alguns critérios muito bem estabelecidos. Esses ativistas, eles foram treinados na noite anterior sobre como abordar esses parlamentares, o que que eles precisavam pedir para esses parlamentares, os documentos que eles precisavam entregar, né? Então, foi um pacote completo. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Share computer sound. Beleza. Ó, vamos lá. Um videozinho rápido. Deputada Adriano do Balde, muito obrigada por nos receber. FENAPAR agradece demais o seu apoio. Muito bem. E essa foi uma ação muito interessante e que demonstrou o nosso engajamento e a nossa organização, tá? E principalmente, ela movimenta muito as redes sociais. Então, esses 2 dias que nós passamos em Brasília, a gente teve mais de 100 postagens. E criamos uma hashtag específica, né? FENAPAR em Brasília. E, junto com a diretoria da FENAPAR, tinham mais 19 ativistas. Então, vocês perceberam pelo vídeo que estava todo mundo uniformizado e bem documentado, né? Então, é assim que a gente gosta de fazer advocacy, organizado e planejado para gerar resultado. E qual foi o resultado dessas ações, né? Vocês devem estar me perguntando, afinal de contas, o que que mudou? Bom, o que mudou foi que a gente, de certa forma, e aí a gente tem uma dificuldade para mensurar impacto, né, em advocacy, vocês sabem disso, mas a gente conseguiu adiantar a divulgação de um plano de ação da coordenação de atenção especializada para ampliação da diálise peritoneal, né? E também o censo da SBN de 2025 traz um número que nos deixou muito impactados, né? Então, aumenta em 30% a utilização da diálise peritoneal domiciliar de um ano para o outro. Dá para dizer que esse impacto está intrinsecamente relacionado à nossa ação? Infelizmente, não.
mas com certeza a gente contribuiu de alguma forma, tá? Bom, e aí estamos chegando no finalzinho aqui já, pessoal, para não cansar muito vocês, tá? Vou falar aqui rapidamente agora só de algumas tendências que a gente vê para o futuro, tá? Então, quais são aí os principais temas, as principais questões que vão abalar as estruturas do campo da saúde, tanto com relação à saúde privada quanto à saúde pública, tá? Eu trouxe algumas questões aqui, mas obviamente, como eu falei para vocês, nada disso aqui é rigoroso, tá? Vocês fiquem à vontade para complementar com esses desafios comuns que vocês vejam, inclusive porque existem desafios que são muito específicos, né, para cada área terapêutica. Então, veja só, o primeiro que eu elenquei aqui foi o seguinte: integração de dados de saúde e construção de uma rede interoperável e segura. A necessidade de maior investimento em prevenção e promoção da saúde. Então, mais uma vez, né? Atenção, atenção básica. Disparidades regionais no acesso à saúde de qualidade. Formação e capacitação contínua de profissionais em competências digitais e humanizadas, né? A telemedicina está com tudo aí. Preparação para os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde coletiva. Esse é um dos temas mais prementes. Junto com inteligência artificial, eu acho que inteligência artificial e mudanças climáticas são os grandes temas que a gente precisa olhar, né, para os próximos anos. Então, ética e regulamentação do uso de inteligência artificial, big Data e biotecnologia, né? Cooperação pública-privada para inovação, acesso e equidade, tá? E aí entra os acordos de compartilhamento de risco, né? E a gente acabou de ver um celebrado no Brasil com êxito, com sucesso, né? Então tem lição aprendida aí. E o aumento da pressão pela incorporação de terapias de alto custo, né? Principalmente para oncologia. O CAR-T é uma realidade, está chegando com força da Europa. E como é que planos de saúde e a saúde pública vão incorporar esse tratamento, tá? Lembrando aqui que esse remédio Lemildi custa 4,25 milhões por dose, né? Como é que o sistema de saúde incorpora algo nesse nível, né? Quais são as discussões éticas e financeiras, de sustentabilidade financeira que o gestor público de saúde precisa fazer com relação a isso, tá? Investimento em inovação regulatória, como os sandbox regulatórios, também a Anvisa está lançando mão desse sandbox, eu acho isso super interessante. E os próprios acordos de compartilhamento de risco, assim como o fortalecimento da participação social em mecanismos como a Conitec, tá? Muitas pessoas dizem que não é muito sábio ter a Conitec no âmbito do Ministério da Saúde, né? Que deveria ser um corpo independente. Aí pode ser uma discussão interessante para os nossos próximos workshops. E aí, só trazendo para vocês aqui algumas informações que são bem quentinhas, tá? Então, o Marco Legal Revolucionário para Pesquisa Clínica, né? Então, é a Lei 14.874 de 2024, que é o primeiro marco específico sobre pesquisa clínica no Brasil e que vai transformar completamente os prazos de aprovação, tá? Então, a gente tem prazos acelerados, na Anvisa 90 dias para análise, na CEPS 30 dias úteis para análise técnica e o resultado é um ambiente significativamente mais atrativo para os investimentos, tá? Tudo isso é oportunidade para fazer advocacy. E a inteligência artificial, né, que também já está sendo largamente utilizada no âmbito da saúde, que teve o PL 2.338 de 23 aprovado no Senado, em dezembro de 24, e agora está na Câmara dos Deputados, tá? E cria um Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial coordenado pela ANPD, tá? Com sistemas de inteligência artificial em saúde classificados como de alto risco. Então, essa é uma oportunidade e também um risco para a área da saúde. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que o conteúdo tenha sido interessante. Esse aqui é o meu contato. Se vocês quiserem falar comigo, fiquem à vontade, não me incomodam nunca, tá? Esse QR Code leva para o meu WhatsApp. Por favor, siga-nos nas redes sociais, sempre tem conteúdo fresquíssimo, tá? E todos vocês que, ao fazerem a inscrição, clicaram ali
no botãozinho, né? Que querem receber mais informações, vão receber as nossas newsletter, que tem sempre informação bastante útil e bem atualizada sobre o campo da saúde no Brasil. E eu vou aproveitar para fazer agora. Eu posso parar de compartilhar? Todos os que tiveram vontade já conseguiram pegar meu contato? Beleza. Eu vou parar de compartilhar e eu quero. Ah, obrigada, Melissa. Vocês vão receber sim a apresentação. Oi, Thalita, não vi você aqui. Oi, Adalberto, também não tinha te visto. Bom, eu vou fazer agora aqui, pessoal, uma enquete, tá? E vocês podem clicar em várias opções. É só para a gente ter uma ideia do o que tá rolando aqui, o que que vocês gostariam de conhecer mais. Vamos ver se dá certo. Vou lançar aqui. Lançando a enquete. Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Vejam, por favor, se está sendo possível Me clicar. apareceu, Andréa. Ah, é? Vocês estão conseguindo clicar em mais de uma opção? Sim. Ah, legal. Fiquem à vontade, tá? Podem escolher várias. Todas. Pode escolher todas. Ah, mas se escolher todas, depois eu não consigo priorizar. E aí? Nós vamos ter que fazer outra enquete. Não vamos sair desse impasse. Obrigada, Fernanda. Muito bem. Vamos lá, tá faltando pouca gente para fazer essa. Nossa, público animado, viu? Tô gostando de ver aqui, ó. Bastante gente até o final, respondendo a enquete. Sinal de que. Ah, é mesmo, Paty, esqueci de falar nisso. Você colocou novamente o link? Aproveita que o pessoal está preenchendo ainda e fala sobre a lista de presença, por favor. Eu fui enviando o link algumas vezes ao longo da sua apresentação, conforme o pessoal foi tendo dúvidas também, só reforçando, o preenchimento, porque aí a gente tem os dados certinho de vocês que participaram, e nós vamos poder encaminhar o material e também o certificado de participação. Já temos aqui 67 pessoas que preencheram a lista. Então, a gente está vendo vocês muito aplicados, muito participativos aqui na enquete, na presença, permanecendo até o final também, isso que é muito bacana, né, Andréia? Muito Ah, eles obrigada, merecem uma reação, hein, ó. com Foguetes certeza. para todo mundo, olha que alegria. É isso aí. Bom, aqui, pessoal, eu vejo que. Vou parar aqui agora a nossa enquete. Vamos ver os resultados. Hum, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que ficou. Olha lá. A gente teve aqui estratégias e táticas de advocacy, incorporação de tecnologias no SUS, com 59% dos respondentes, estratégias e táticas de advocacy, depois participação social, judicialização da saúde, e aí o resto empatou aqui, com 39% financiamento insuficiente e subfinanciamento crônico. Então, me aguardem que em breve a gente vem com mais, viremos com mais conteúdo aí de qualidade para vocês. E agora quero, obviamente, é, abrir a possibilidade para vocês fazerem perguntas, comentários. Se alguém participou desses momentos incríveis da construção do SUS, né, do movimento sanitarista, fique à vontade para compartilhar com a gente. Se quiserem compartilhar também algum case de sucesso que estão construindo, que estão trabalhando agora, fiquem à vontade. Se quiserem me fazer alguma pergunta, estou à disposição. O microfone é de vocês. Não fiquem tímidos.
Quem quer falar? Você, Adriana, tudo bom? Tudo. Na verdade, eu tenho uma dúvida nessas implementações, igual você falou. Na ponta é que é difícil, nos municípios do estado. Eu sou nordestina e trabalhei na Câmara por 14 anos como assessora legislativa. Então, Hum, geralmente, quando a gente pegava projeto de lei ou uma ideia, alguém mandava uma sugestão, aquela sugestão era muito boa, só para aquele estado deles, era a realidade deles. Eles esqueciam que a lei era nacional e que não era só para aquele estado. Então, assim, geralmente a gente sempre falava, é só lei de papel, ela nunca vai se tornar realidade na prática. Aí, para mim, é muito frustrante, até mesmo pela minha realidade, que eu sou nordestina. uhum. Nunca chega, só funciona para o sul. Aqui para o Distrito Federal é muito rápida a implementação. Ah, o Distrito Federal é a Ilha da Fantasia, né? E um que Testa eu para peguei, 62, pois testa para 62 doenças no teste do pezinho. Vamos combinar, né? na minha cidade nem o teste do pezinho faz, Oh, até meu Deus do hoje. céu. Nossa, Não se então, faz o teste do pezinho. aí a gente tem esses desafios da desigualdade regional no Brasil, né? Que precisam ser resolvidos. A construção de uma república federativa não foi suficiente. Essa é a verdade, né? Exatamente. Construiu uma república É, federativa para resolver os desafios regionais, mas não rolou. É é. uma pena, A né, lei do Adriana? bullying, é uma pena, a lei do bullying que é de 2015, em 2024 agora surgiu a criminalização, que antes ela sempre era preventiva e informativa. Aí colocou os crimes agora em 2024, mas eu fiz uma pesquisa de todos os estados. Só existe no Brasil inteiro, incluindo municípios, desde 2015, só tem 43 leis municipal e estadual juntando todo mundo. Nem os estaduais ele ainda tem. E essa é basicamente a mesma coisa, Semana da Cultura. A única que foi implementada e que não funciona em tese, que segundo o GDF é porque o pessoal de fora vem para cá e cria o bullying com o pessoal que é daqui. Seja disso. Essa foi Eu, boa, eu, adorei essa foi, eu, responsabilização. eles fizeram um estudo que aí criaram a lei de 2010, a lei nacional sai no mês, 3 meses depois o GDF implementa deles. É muito rápido. E aí, quando eles forem criar essa lei que obrigava os estados e o município a implementar essa política de combate ao bullying nas escolas, o GDF, quando ele foi criar o manual dele, eles fizeram um estudo, uma pesquisa. E aí eles chegaram à conclusão de que o bullying deriva de 3 fatores, pela pesquisa dele: o estado social, o local de onde você mora, a família, a questão familiar e a cultural. Não, E mas aí, a pesquisa tinha que ter sido feita antes da lei ser aprovada, né? Então, esse é o grande problema. A gente tem péssimos legisladores. E a sociedade civil não pode ficar fora dessa equação, tá? Porque aí a a sociedade conclusão que era civil. difícil implementar exatamente por causa dessa diferença. Eu falei assim, e aí a Então, mas lei? E aí qual que é fizeram a a lei do mesmo questão? jeito? A gente cria políticas públicas que vão resolver as consequências do problema e não a causa do problema. Política pública sem objetivo claro, né, sem tocar na raiz do problema, ela nunca vai ser efetiva. Essa é a questão. E aí a gente ainda enxerga, ainda vê, né? Você como assessora parlamentar, você deve ver isso todo dia. Organizações da sociedade civil, empresas privadas, sindicatos, associações setoriais, chegando com o projeto pronto, entregando na mão do Uhum. deputado, pedindo para iniciar sem o mínimo debate, né? Então, no debate nem com a sociedade civil e no debate também com o Poder Executivo. Esse caso da lei que amplia de 7 para 52 as leis testadas no teste do pezinho é clássico com relação a isso, né? O Poder Executivo não fez parte da discussão dessa lei. E agora é praticamente impossível de implementar, porque, como você mesmo falou, na sua cidade não se testa nada. Então, quer dizer, como é que a gente trabalha com essa desigualdade regional? É uma questão importante que a gente precisa olhar sim. Obrigada, Adrelina. Vou passar a palavra aqui agora para a Andréia. Tudo bom, Andréia Rodrigues? Você conseguiu entrar, então? Todo mundo ficou sabendo que você não Consegui. estava conseguindo entrar. Ah, é? É, todo Ah, mundo ficou desculpa. sabendo, porque eu estava olhando no meu WhatsApp e falei, gente, tá, a Andréia Rodrigues já está aqui.
Ah, não, desculpe, é porque eu fiz Imagina. enfim, a minha questão é, pegando uma fala sua, quando você estava trazendo o case da FENAPAR, é, que você, uma das suas últimas falas, né, dos 30% lá de adesão, de aumento lá da terapia domiciliar, e Uhum. que você coloca que nunca vai saber exatamente ali qual foi a sobre essa tangibilização tão difícil. Você trouxe o caso da FENAPAR, mas nesse advocacy, nesse processo de advocacy que você atua mais especificamente, você trouxe as questões de SUS, você tem uma ferramenta, uma forma que você, pelo menos, consiga estimar um relatório ou alguma forma, é mais uma curiosidade, tá? Tem, a Uma gente forma constrói de. indicadores, né? Dá para construir indicadores, mas não é um processo assim, é que não é um negócio, não é nem fácil nem simples, né? Principalmente quando a gente está falando de advocacy, a gente está falando de políticas públicas e, e avaliar o impacto de políticas públicas. Você tem metodologias específicas para avaliar cada uma das políticas públicas, e isso é muito customizado, e avaliar a política pública é uma ação de longo prazo, né? Então, o que que acontece quando a gente vai avaliar impacto de advocacy? Às vezes a gente quer, como essa ação mesmo que eu mostrei para vocês, é uma ação que rolou em 8 meses. É quase impossível avaliar impacto em tão pouco tempo, tá? A não ser que eu tenha referenciais muito claros. E aí, o que que eu consigo mensurar sem problema, tá? Assim, pode ser relações institucionais governamentais, pode ser lobby, pode ser advocacy. Eu consigo mensurar resultado, mas mensurar impacto é mais complicado. Eu preciso de longo prazo para fazer isso e preciso de uma metodologia muito rigorosa. Agora, mensurar resultado eu consigo, tá? Tem uma metodologia para isso. Inclusive, eu estou terminando um livro sobre mensuração de resultados em relações institucionais governamentais. Pretendo lançá-lo em agosto, né? Estou tentando terminar o livro, mas o inverno não me tira, eu não consigo sair da cama mais cedo do que eu deveria para terminar o livro. A verdade é essa. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu cometo um sincericídio por minuto. E tá lá, já tô no sexto capítulo, que é o último capítulo, mas tá difícil de sair. E é justamente essa ideia, então, tá, Andréia? E no, não sei se você conhece, porque você não me é estranho, a gente já se conhece, né? Eu acho. Eu tenho a Ah, impressão tá, que sim. Mas, ó, tá, talvez. a gente tem esse guia aqui também, ó, Guia para Construção de Estratégias de Advocacy, como influenciar políticas públicas. Esse é um guia que está à disposição de vocês na internet, tá? Para download. A gente tem uma ferramenta no final, que é uma ferramenta para mensuração de impacto de advocacy. Não é aquela Brastemp, mas já é um início, tá? Porque não é algo simples de fazer. Mensuração de impacto de advocacy não é algo simples, mas a gente precisa começar de alguma forma, tá? E se a gente conseguir pelo menos mensurar os nossos resultados, só que para mensurar o resultado você tem que fazer o planejamento anterior. E é o que a maioria das organizações da sociedade civil não fazem. As pessoas começam a fazer o advocacy de forma intuitiva. Chegou o problema e vamos que vamos. Arregaça as mangas e sai fazendo, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com relação a isso, sem fazer esse planejamento. Então, esse guia, ele tem uma metodologia já comprovada, tá? Isso que é legal. Inclusive, o curso que eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas, esse guia é a espinha dorsal desse curso, tá? O produto desse curso é um plano de ação de advocacy, a partir dos 10 passos que esse guia traz, tá? Então, ele ajuda as organizações da sociedade civil a construir esse plano de ação que vai garantir maior rapidez e maior efetividade na execução das ações. E aí, quando eu já tenho este planejamento anterior, eu consigo definir quais serão os meus resultados esperados. E aí eu consigo, né, criar ali um range. Alcancei, não alcancei, sucesso, insucesso, sucesso parcial, né? Já é alguma coisa. Eu paro de só contar a história, porque o grande problema na área da política, né, para quem trabalha com incidência política, com advocacy, com lobbies, a gente fica contando história. Né? Eu almocei, eu jantei, eu fui no evento, eu encontrei pessoa tal, depois de 2 anos ela foi muito importante, tá? E daí? Me mostra no número, eu quero ver um gráfico, né? Eu quero ver uma tabela.
A alta liderança da organização precisa disso. A gente precisa ter números para poder justificar a nossa existência dentro de uma organização, né? E é possível fazer. Não vou tirar todas as suas esperanças. Muito obrigada, não, tá Imagina. ótimo, obrigada. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Ó, tenho, não sei se a Jumara está aqui ainda. Você está aí, Jumara? Não sei, que tem muita gente, eu não vejo. Mas a Jumara escreveu aqui no. Oi, Tudo estou. bem? Como é que você está? Estou lendo aqui seu comentário. Tudo, tudo bem. Você é brasileira e mora em Portugal, portadora Isso, de duas doenças graves, incuráveis e raras. Ah, que legal, isso. Jumara. Fico Eu feliz. sou, eu sou portadora de mieloma múltiplo, que é um câncer raro de sangue, e a Sim. amiloidose AL, como doença secundária, é uma situação extremamente rara mesmo e grave. E, apesar disso tudo, eu faço ativismo na internet e me interesso Ah, muito por advocacy. Eu faço um trabalho no Instagram e iniciei várias lives para informar os pacientes e a sociedade, né, tanto de Portugal, aqui na Europa e Brasil, muito sobre a bom. amiloidose e a L e o mieloma múltiplo, que são doenças muito desconhecidas dos próprios médicos Esse é o problema do desconhecem essa diagnóstico, né, do doença. mieloma múltiplo. O pessoal fica sendo tratado com um problema ortopédico por anos e anos e anos. Às vezes o diagnóstico demora quase 10 anos para rolar. Eu trabalhei com o É, IMF, Jumara, não sim, sei se você sim. conhece. Sim, eu conheço. Faço às vezes parcerias assim com eles. Eu tenho um grupo de para reunir pacientes que fazem tratamento em Portugal de Ah, que mieloma legal. múltiplo. É um grupo de WhatsApp mesmo para acolhimento, para troca de informações. Ah, isso é super É, importante. isso é muito importante. E eu Sim. faço esse trabalho na internet, Que né? legal. Parabéns pelo esse trabalho, viu? Muito É um obrigada aí pela sua voluntário, um prestação de trabalho serviços. voluntário. É um Parabéns, trabalho obrigada. voluntário. Você resolveu entregar alguma coisa de bom para a sociedade, né? Que legal, fico muito Resolvi. feliz. Muito legal. E a Andrea Obrigada. fez duas perguntas aqui, gente. Ela perguntou: qual o papel do advocacy em saúde para fortalecer a governança participativa nos próximos anos? Bom, o papel é central, né? Como eu havia comentado anteriormente, a participação social ela é essencial para garantir mais transparência e mais accountability, né? A gente só vai conseguir transformar o sistema de saúde brasileiro realizando mudanças estruturais. Então, quando eu realizo mudanças estruturais, elas têm que acontecer via legislação. Elas têm que mudar a política pública, fora a forma como a política pública é desenhada, né? E isso exige expertise, exige tempo e exige energia, né? Então, é muito importante que o cidadão se entenda como responsável pela construção da política pública, né? Só que aí, no Brasil, a gente tem uma pequena questão, que é o nosso autoritarismo intrínseco, né? A ditadura acabou, mas não acabou dentro de muitos de nós, que é uma pena. A gente tem um caráter muito autoritário, então a gente resiste a entender que nós somos partícipes desse sistema, né? A gente não é vítima, nós somos corresponsáveis. Então, se o sistema não funciona, é porque a gente também não faz nada, né? E eu vejo isso acontecer aqui na minha casa. Minha mãe, há 4 meses, chega e fala para mim: não tem a levotiroxina que eu tomo no posto de saúde. Eu falei: a senhora fez o quê? Ela, toda vez que eu faço essa pergunta, ela olha para minha cara como se eu estivesse assim, sugerindo alguma coisa impossível de ser realizada. Eu falei, a senhora ligou na ouvidoria do Ministério da Saúde? A senhora chamou a responsável pela gestão da UBS? Então, o que que a senhora fez? Ah, reclamei. Falei, ótimo, bem-vindo ao Brasil. Então, enquanto a gente senta e reclama, nada vai mudar, né? Esse é o papel aí do Advocacy em Saúde. O Advocacy em Saúde é uma forma organizada e planejada de gerar essa incidência política, né? Então, é muito importante que a gente se organize cada vez mais para ser esse instrumento de transformação do sistema de saúde, tá? E a Andrea pergunta também como podemos engajar a população de forma mais efetiva na defesa das políticas públicas de saúde e nas ações de advocacy. O primeiro passo é sempre a informação, né, gente?
sem informação, ninguém vai a lugar nenhum. Mas tem um caráter cultural também, que era sobre isso que eu estava falando agora, que ele é bem desafiador, né? O cidadão brasileiro, ele ainda entende o direito como benesse, né? Como favor. Então, se a gente não se apropria desse direito, se a gente não entende que esse Estado, ele é uma construção nossa, e que esse estado de coisas é também nossa responsabilidade, as coisas não mudam, elas não saem do lugar, né? Então tem que ter informação? Tem, mas tem que ter uma vontade de participar e uma vontade de mudar, né? Só que veja, nós vivemos num país em que reiteradamente se procuram saídas individuais para problemas coletivos, né? A gente faz isso em todos os aspectos, é na saúde, é na educação, é no transporte público, né? E assim as coisas vão acontecendo, mas sempre há luz no fim do túnel, né? Eu acho que temos uma sociedade civil pujante, ela só precisa de um pouco mais de informação e um pezinho de liderança também, né? Que não faz mal para ninguém. Precisamos de um pouquinho de liderança carismática aí, né? No bom sentido, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Acho que não. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Thalita? Eu? E aí, como é que você tá? Tudo bem, acho que queria parabenizar, né? A aula foi muito boa, você, a Patrícia, pela organização. Acho que de fato você trouxe elementos bem assim pertinentes e que esboçam a nossa dificuldade do dia a dia, né? Então, por mais que às vezes a gente consiga uma inserção maior a nível federal, né, no Ministério da Saúde, é muito difícil que eles próprios consigam sensibilizar os secretários de saúde estaduais e municipais. Então, acho que essa falta de diálogo entre eles, né, do Poder Executivo, É verdade. dificultam a implementação, a pactuação do que a sociedade civil tem conseguido conversar a nível federal, né? Então, acho que essa é uma questão que está no nosso dia a dia e a mobilização, né, dos próprios, assim, pacientes. Acho que tem algumas patologias onde esses públicos são mais engajados, mas tem outras que, assim, é muito mais complexo esse entendimento e essa ativação das pessoas. É Por verdade. mais que elas sejam acometidas pelas suas próprias dores e dificuldades de acesso, às vezes elas já estão tão perpassadas pelas dificuldades e cansadas desses desafios que elas não querem se ativar. Então, até essa palavra empoderamento, eu acho que eu costumo dizer que tem pessoas que não vão se empoderar, né? E por conta disso que muitas vezes as associações fazem o trabalho que fazem, né? Então, acho que É é verdade. isso. Que legal. Obrigada, meu amor. Obrigadão. Obrigada por participar aqui. Oi, Érica, tudo bem? Você quer compartilhar uma informação sobre o teste do pezinho, um dos meus assuntos preferidos? Conta para mim. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou de Pernambuco. Eu tenho Amiga da Suelen. três diagnósticos raros e, assim, além disso, eu tenho formação em enfermagem. E aí, diante disso, eu procuro sempre estar participando de congressos, eventos da área de saúde, né, em si. E aí, esse ano eu participei de dois eventos. Um deles local, né, num hospital privado aqui de Pernambuco, e o outro estadual, do estado da Paraíba, que eu também estou fazendo uma pós em doenças raras, né, na Olha Paraíba. só. E aí, eu não lembro dos eventos, os médicos levantaram a seguinte questão. Pelo menos os que estavam nos eventos, né, eles defendem a ampliação do teste do pezinho, lógico, mas a preocupação deles é que a grande maioria dos profissionais médicos, eles não conseguem fazer essa leitura do teste do pezinho ampliado. Então, assim, para viabilizar essa ampliação, também teria que haver uma formação para os médicos. E aí isso leva à atenção primária, né? Que os médicos de atenção primária, eles acabam de sair da faculdade e vão para lá. Isso é o que acontece, pelo menos no Nordeste, né? E o médico que me acompanha, ele disse a mim, Érica,
Quando a gente sai da faculdade, a gente não sai pronto para diagnóstico de doença rara. A Claro gente que tem não. que pesquisar. E os médicos, eles não, alguns, né, não querem estudar. Então, isso também dificulta, né, o diagnóstico dessas doenças, né? E, assim, é uma bola de neve, É, né? é verdade. Só para concluir, né, desde o ano passado que eu comecei, vamos dizer assim, a militar em prol das doenças raras, até porque uma delas me levou a um AVC, e aí anteriormente eu não tinha como fazer essa militância, já que, né, eu estava bem sequelada ainda. E Sim. aí esse ano eu fui em uma unidade de saúde aqui do município que eu estou morando com minha mãe, e chegando lá, a enfermeira, né, que me deu as boas-vindas e tal, e ficou lá do meu lado enquanto eu conversava com os pacientes. E ao final ela foi falar da doação de órgãos e de outra coisa, não, minto, da doação de medula, que ela foi falar de leucemia, e outra situação que eu não lembro agora. E aí uma paciente levantou a mão e perguntou como é que fazia essa doação de medula. E aí ela falou assim: Olha, isso não é a minha área, mas eu vou procurar saber, alguma coisa assim, depois falo para vocês. E aí, assim, como é que ela levanta o assunto da doação de medula e ela não procura conhecer o óbvio? Porque se eu vou falar, defender uma causa, eu tenho que conhecer aquela causa, né? Então, assim, esse é só um exemplo da falta de conhecimento, de interesse, né, e de capacitação dos profissionais da ponta, que impacta diretamente nessa questão do teste do pezinho, né? Então, assim, só para a gente ter também essa visão que a gente também precisa reforçar essa questão da formação, né, e das atualizações dos profissionais de saúde como um todo, né? Pegando o É. gancho desses congressos e esse gancho dessa experiência que eu tive, né? Não, Assim, está sendo revisado, né, o conteúdo dos cursos de medicina. Essa é uma excelente oportunidade para as associações de paciente intervirem. Quando eu trabalhei com o IMF, inclusive, há 2 anos, no ano passado, o nosso, um dos vieses da nossa ação de advocacy era justamente essa, incluir uma disciplina no curso de medicina sobre doenças raras, para que os médicos pelo menos tivessem alguns fundamentos. Só que é muito complicado, gente, porque são mais de 6 mil doenças raras, né? Então, se não houver uma comunicação constante também, né, e se a gente não aumentar o nível de informação sobre as doenças raras, vai ficar muito complicado. O que eu acho preocupante, sabe, Érica, é que sempre a gente acha que a única responsabilidade é do Estado. E não é, né? Se a gente quer boas políticas públicas, a gente tem que entender que uma boa política pública ela é construída pelos três principais atores sociais: Estado, sociedade civil e mercado, né? Então, não dá para fazer. O Estado não consegue fazer tudo sozinho, sociedade civil não faz tudo sozinho, mercado não faz tudo sozinho. Agora, os três conseguem grandes transformações, né? E eu acho que, de certa forma, foi um pouco disso que eu acabei me especializando em fazer, né? Em conectar a sociedade civil e mercado para incidir junto ao Estado. Porque enquanto a indústria estiver de um lado e a sociedade civil do outro, não tem condições. Adriana Santiago quer falar. Fale, Adriana, cadê você? Abre a câmera aqui. A Graciane também. Olá, estão me Oi, aí, vendo? como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Falando aqui do Rio de Janeiro, sou Adriana Santiago, também sou ativista na causa das doenças raras, É isso né? aí. Através de uma dor pessoal, eu tenho uma filha que tem uma doença de Addison, não existia nada no Brasil da doença dela, né? E a gente abriu a primeira associação, que é a ABA, que é a Associação Brasileira Addisoniana, é a única do Brasil e a única da América Latina. Então, a gente conseguiu trazer protocolos internacionais. E uma coisa que eu falo assim que é muito importante, né? Eu falo que eu fui jogada, né? Quando você fala assim, as pessoas vão cai de paraquedas literalmente e vai fazendo o que dá, né? E é tão importante ter eventos como o teu que mostra, né, assim, para a gente se profissionalizar, né? A É. minha profissão base, eu sou psicóloga, nunca me vi nessa área do advocacy, né? Achava que só advogados podiam fazer Não, e, ao e depois eu contrário. Eles, olha, me perdoe se tem algum advogado aqui, mas eles é que deveriam não fazer.
Porque sempre querem encontrar um instrumento jurídico, não precisa, porque não é por aí que a coisa vai acontecer, entendeu? Tem muita coisa que é muito mais política do que jurídica. E o advogado, ele já Exatamente. entra com o pé na porta, ele já quer judicializar o negócio. E a hora que o Aham. advogado entra, o resto já é esquecido, né? Você já não dá. E assim, eu entrei, né, como eu te falei, de paraquedas, e assim, amo o que eu faço hoje. E assim, acho que uma dica que eu posso dar e compartilhar com os colegas aqui é que a gente que trabalha na parte do advocacy, a gente tem que estar em lugares estratégicos, né? Hoje eu me vejo uma estrategista, né? Então, eu estou dentro do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, é, pedi a criação de uma frente parlamentar da pessoa com doença rara. Então, hoje o Rio de Janeiro tem a frente parlamentar, eu estou dentro da frente parlamentar como sociedade civil, né? O nosso estado é o único do Brasil que tem um estatuto voltado para as pessoas com doenças raras. Então, assim, tenho orgulho de dizer que tem um dedinho lá meu, lá junto com outros ativistas juntos. Então, assim, a gente tem que estar em lugares estratégicos, né? Agora, provavelmente eu vou estar também dentro da OAB, na comissão da pessoa com doença rara. Então, quando eu falei com a secretária de saúde do estado, né, ela falou assim: Adriana, você está em todos os lugares. Aí eu fui e brinquei, falei assim: você escolhe qual versão você quer conversar comigo. Se você quer conversar com a mãe que tem uma filha com doença rara, se você quer conversar com a vice-presidente da ABA, né? Se você quer conversar com a da frente parlamentar, ou você quer conversar com a do Conselho Estadual de Saúde. Todas elas vão estar falando do mesmo assunto, que a gente precisa de um medicamento, que é um medicamento extremamente barato, já está incorporado, achei recentemente, desde o governo da Dilma está incorporado, o medicamento é chamado hidrocortisona, ele custa 38 centavos o comprimido. É Sem esse sensacional, né? comprimido, as pessoas morrem. Só que a indústria farmacêutica não tem interesse porque não dá lucro. Uhum. Mas isso já tá incorporado e não foi efetivado. Então, Eu hoje, o conheço meu esse maior. caso. Conhece? Então, é bom que eu já conhece, já sinal que a minha voz está chegando a outros lugares que já estão Ai, meu amor, é tanto problema. Adriana, o que não nos falta é indo problema. por aí, né? Então, assim, eu acho que a gente. É verdade. Então, assim, a gente tem outros problemas também, né? E essa coisa da política, né? Você tem que saber falar, você tem que transitar, né? Eu fiz um Aham. curso recente que tem na Câmara dos Deputados. Eles abrem uma vez ao ano, geralmente são 20 vagas nessa parte do advocacy. E aí as pessoas se inscrevem e aí eles escolhem quem vai fazer esse curso também. Então, oportunidade como essa que você está dando, Andréia, parabéns, obrigada, aprendi bastante com você, entendeu? Obrigada, E Adriana. que pode contar comigo nos próximos que eu vou estar Ah, que assistindo também. legal. Já está na nossa base de dados aí. Pessoal, A nós Adriana vamos. esqueceu de avisar que ela também é escritora. Ela Ah, também também escreveu essa um livro daí. aí. Olha, eu vou falar, viu? O povo faz de um tudo. É uma loucura. Humilha a gente aqui. Não, Bom, é um projeto de um livro, né? Eu estou fazendo a pós-graduação junto com a Érica em especialização em doenças raras. E aí é um projeto de um livro que é muito legal, que o nome do livro é A Mãe que Me Tornei. Esse livro conta a história de várias mulheres, são 28 autoras, né? E é a Adriana de hoje falando com a Adriana que acabou de receber o resultado de um diagnóstico de uma doença rara. muito legal. Então tem mãe com filho autista, com síndrome de Down, com filho que não anda, enfim, vários tipos de mãe, várias histórias, muito legal o livro. E aí, estou aqui. E, só para terminar, né, a Erika fala que sou uma explosão, né, que sai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A questão da faculdade de medicina, né? Hoje a minha filha, ela teve os primeiros sintomas aos 5 anos de idade, somente aos 8 anos ela foi diagnosticada. Eu saí do estado do Rio de Janeiro atrás de tratamento e principalmente de diagnóstico, né? Hoje ela tem 22 anos, é estudante de medicina e assim como ela viu a mãe dela se transformar, né, nessa ativista que hoje eu sou, ela acabou indo por esse caminho. Não nada forçado, mas foi por ela mesma, ela se
se descobriu a ativista dentro da faculdade de medicina. Ela se forma ano que vem, e aí ela fundou a primeira Liga de Genética e Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Oh, faculdade, e impulsionou outras faculdades a ter, e aí ela, não sossegada com isso, ela abriu a Associação Brasileira das Ligas de Genética Médica e Doenças Raras, ou seja, está tendo várias, no Brasil inteiro, várias outras faculdades começando a falar de genética, de doenças raras, né? É um é pontinho, super né, importante. fazendo uma diferença, né? Mas já pelo menos não estão mais tão cegos como eles estavam. E É é isso, gente. maravilhoso, viu? Obrigada. Eu quero, na verdade, mais agradecer a vocês, do que tudo, né? Porque toda vez que eu quero ensinar alguma coisa, eu acabo aprendendo mais, né? E conhecendo pessoas incríveis. Então, muito obrigada por essa oportunidade e vamos manter contato, tá? Então, aguardem aí que a gente manda e-mail e vamos conversando.